desenvolvendo lá no sítio SAF, Sistema Agroflorestal. A Lohane estava conversando com ela hoje, agrônoma, né? Você é agrônoma, né? SAF é um sistema muito interessante, é baseado na cultura do que o Éden tinha de autossustentabilidade. E eu vejo isso como Deus trabalha de uma forma equilibrada. E quando eu aprendo a desenvolver um sistema sustentável através do SAF, eu também está relacionado isso com a minha vida espiritual. Eu aprendo a respeitar a natureza. Eu aprendo a restaurar na natureza o ideal de Deus, que também restaura o meu caráter. A correlação entre a natureza e a mim. Criador, criatura e criação. Existe uma sintonia. Então, só fiz um parênteses aqui, fecho parênteses, em relação à importância de nós mexermos também com a terra. Armand White diz que o ABC da educação cristã é o mexer com a terra. Depois, o terceiro neurotransmissor é a acetilcolina. Qual é a função dele? A acetilcolina é produzida nos axônios, né? Que é justamente nesses pequenos bastões que está entre um neurônio e o outro, né? Justamente nessa parte aqui, ó, que é justamente onde tem a ligação da sinapse, onde acontece o processamento de informação. Quais são as funções dela? Controle da atenção, controle do aprendizado e da memória, controle dos movimentos, e é quem faz o sono REM, que é aquele sono mais profundo, a última fase do sono que você tem, que geralmente acontece na última vigília da noite. A noite é dividida em 4 vigílias, das 6 às 9, da 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Essas são as 4 vigílias da noite. O sono REM acontece nas 2 últimas vigílias da noite, da meia-noite à 1, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. As pessoas que têm um transtorno de acetilcolina, elas nunca vão ter o sono REM de forma adequada. Dorme cedo e acorda cansado. Por quê? Porque a acetilcolina não está sendo produzida da forma adequada. Quantos de vocês aqui têm problema no sono? E quantos de vocês acordam cansados depois de dormir? Isso está relacionado com 2 fatores. Com o sono, que é um transtorno neurológico, neuroquímico, né? E outra questão está relacionada com a nutrição. O cérebro não está adequado na produção dos neurotransmissores. Não está produzindo de forma adequada a acetilcolina. Por quê? Pelo que eu e vocês estamos comendo, que não está funcionando a produção de forma adequada de acetilcolina. E quais são os alimentos? Agora eu não tenho nem tanto me preocupar no que eu estou comendo, porque já está relacionado com os primeiros que eu falei. Tanto os alimentos lá que produzem a serotonina, os feijões, grão de bico que eu já citei, quanto o exercício para a produção de noradrenalina, mas a acetilcolina está relacionada com os alimentos que roubam a acetilcolina, ou que inibe de produção. E quais são eles? O pior de todos é a fritura. A fritura produz uma substância chamada acrilamida. A acrilamida afeta de forma direta a produção de acetilcolina, podendo gerar esclerose. Outro alimento que nós comemos que inibe a produção de acetilcolina: açúcar. Quais os açúcares que nós podemos comer e quais não podemos comer? Açúcar branco, cristal, demerara e orgânico jamais devemos ter na nossa casa. Quais os açúcares que podemos comer? Mel, melado, rapadura, uva passas, tâmara e em pouca quantidade açúcar mascavo, açúcar de coco, ok? São alimentos que têm nutrientes, minerais e vitaminas e ajudam na produção de acetilcolina. Ok? E por último, para nós terminarmos a parte dos neurotransmissores, é a dopamina. Qual que é a função da dopamina? Controle de humor. Você pode perceber que todas elas controlam o humor. Por isso que a depressão é um controle de humor, um transtorno afetivo. Ele está relacionado com os neurotransmissores que controlam o humor. Controle dos movimentos, excesso de dopamina causa esquizofrenia, controle das emoções e controle da memória. Existe uma doença que se chama lúpus, ou esclerose também, que é uma outra doença. As 2 doenças são doenças autoimunes. São doenças que estão relacionadas também com os níveis de dopamina. Então é muito importante nós aprendermos quais são as causas na deficiência de dopamina. Aqui entra o estresse. Pessoas com alto nível de sobrecarga, tensão laboral,
problemas familiares, problemas econômicos, perdas, abuso sexual, transtorno afetivo, são pessoas com alta carga de estresse. Quando a pessoa tem um nível de estresse elevado, aumenta um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele vai justamente aqui, numa substância negra, que é justamente nesses pequenos núcleos que vocês estão vendo aqui, ó, e o cortisol afeta diretamente a substância negra e faz com que não produza dopamina da forma adequada. A pessoa tem uma deficiência de dopamina. Então o estresse leva à depressão, porque o estresse faz com que iniba a produção de dopamina. Então a primeira coisa que a pessoa precisa ter, ela precisa ter lazer. É a minha dica para as pessoas. A pessoa precisa ter momentos extras laborais, fora da rotina de trabalho, onde ela faça com que ela consiga relaxar, podendo ser, cada um tem as suas atividades. Por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de nadar, eu gosto de mexer na terra, eu gosto de ter interação social, eu gosto de estar com os meus amigos. A única coisa, sabe, que eu não gosto, sabe quando eu gosto de fazer quando eu estou com alta tensão, eu viajo muito, durmo, às vezes tenho que ficar fazer escala em aeroporto, principalmente quando eu viajo para fora do país. O que acontece? Eu percebo que quando eu retorno para casa e tenho interação social com as pessoas, os meus familiares, os meus amigos mais próximos, eu relaxo e percebo que fisiologicamente aumenta a contração de dopamina, o meu bem-estar. Por quê? Porque a tensão diminui a concentração de dopamina. Então você tem que começar a descobrir na sua individualidade o que te gera bem-estar. E você colocar a pontuar isso como algo rotineiro durante a semana. Por exemplo, alguns pacientes eu escrevo isso, que ela deve ter na segunda-feira, na terça-feira, um momento de encontro com os amigos. Ela ter na rotina atividade física que gere bem-estar. Se ela gosta de ler, ela vai começar a fazer uma rotina de leitura. Um alvo de leitura, colocar dentro das 24 horas dela um momento que ela tenha bem-estar. Ela precisa colocar como meta na vida dela algo que gere nela bem-estar e relaxe um pouco dessa tensão. Porque se a pessoa não tiver momentos de lazer, e hoje as pessoas vivem para duas coisas: dentro de casa, somente vive, chega em casa depois do trabalho e trabalha. E final de semana vem à igreja muitas vezes. As pessoas hoje já não têm um momento de lazer, uma segunda-feira que tem um grupo de amigas. Quem gosta de costurar, se reúne para as costureiras, para tomar um chá com os amigos, convidar o casal para fazer uma atividade física. As pessoas têm que ter momentos para a produção de lazer, para realmente produção de neurotransmissores como a dopamina. 2, que é muito importante em relação à dopamina, o sono. E aqui eu entro principalmente nós jovens, né? Mas muitos adultos eu percebo que já tem isso. Dormir cedo. Quantos de vocês aqui dormem depois das 10 da noite? Irmãos, olha o tanto de gente que dorme depois das 10 da noite. Isso é uma das características que diminui a produção de dopamina. O que acontece? Quando dá o pôr do sol, o nosso corpo começa a produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que faz anestesia muscular. Os músculos começam a relaxar. Então o que acontece? Todos os nossos músculos começam a entrar no processo de descanso. A substância negra é nesse momento que produz a maior concentração de dopamina. Só que o que acontece? Nesse momento, em vez de nós irmos dormir, descansar, não estou dizendo que a gente tem que dormir no pôr do sol, mas as primeiras horas da noite, 9 horas, 10 da noite no máximo, temos que estar descansar. O que a gente acontece? A gente começa a comer. 9 da noite vai comer, 10 da noite vai comer, 7, 8 horas, come muito tarde. O organismo, o músculo, o estômago é um músculo, então ele também recebe melatonina, ele também tem que descansar. Quando eu coloco o alimento para dentro, ele utiliza de uma energia que ela para estar num processo de descanso. Então isso vai usar a energia vital do seu corpo e você vai levantar descansado. Isso diminui a produção de dopamina. Então dormir cedo e dormir de estômago vazio. Ontem nós aprendemos quantas horas nós temos que comer antes de dormir? 3 horas. Dormir de estômago vazio, jamais dormimos de estômagos sobrecarregarmos e no máximo dormimos às 10 da noite. Ok? Alguma pergunta até então, irmãos? Por favor. Em relação à vitamina B12, existem algumas pessoas que não querem suplementar, né? Principalmente os vegetarianos estritos, por causa do peso da Mom White, que diz que frutas, verduras, nozes, cereais
tem todos os nutrientes para formar um bom sangue. Então, só que a gente precisa entender as causas de vitamina B12. Então é muito importante essa questão. Eu vou tentar sintetizar isso porque teríamos que entrar numa palestra só sobre vitamina B12. Amanhã eu posso explicar com maior, tenho mais tempo, eu não quero que vocês descansem cedo. Mas se você estiver com uma deficiência de vitamina B12, suplemente. Abaixo de quanto? Abaixo de 490 miligramas por decilitro, suplemente a vitamina B12. Deficiência de vitamina B12 causa depressão. Então, abaixo de 490, suplemente vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12, ela reveste os neurônios e é onde faz a produção dos neurotransmissores, na maioria deles, principalmente a acetilcolina. Então, quando você tem deficiência de vitamina B12, você pode desenvolver depressão. Então, amanhã eu vou explicar para vocês por que as pessoas têm deficiência de vitamina B12. Me ajudem a lembrar caso eu esqueça, ok? Eu explico por que as pessoas têm deficiência de vitamina B12. Tinha uma mão levantada por aqui.